Mas bom, falando de coisa, vamos para as notícias, dona Carol, que essa aí Bora! eu quero discutir contigo, Spotify. porque... Já vi, vai ser Não, bullying, mas né? não é Spotify, eu quero discutir contigo porque a notícia também é relevante, porque você até mesmo já participou dessas coisas, né? Bom, a primeira notícia, a grande notícia do Spotify, é que no dia 16 de junho, eles oficialmente lançaram o Green Rooms, né? E o que é o Green Room? É uma competição, né? É um rival do Clubhouse, né? O Spotify, como não é tonto nem nada, viu a popularidade do Clubhouse nos últimos meses, né? Não vou nem dizer no último ano, mas nos últimos meses. E, obviamente, ele quis fazer algo parecido. O Spotify é tipo o Zuckerberg do áudio. Ele vê alguma coisa nova, ele quer copiar ou ele quer implementar. Que não tá aqui, honestamente, não tá errado, né? Tá Um, certo, tá um certo. um dos grandes sucessos de empresa é que eles não têm... É, eles não têm medo de reconhecer quando alguém faz algo certo. Eles copiam ou eles compram, né? Então, no caso do Spotify, eles compraram uma empresa que fazia algo parecido mais na área de esportes e eles finalmente lançaram o Green Rooms, né, no dia 16. E basicamente, assim, para dar um resumo, é muito igual o que é o Clubhouse, né? Hoje em dia nós temos o Clubhouse, nós temos eu até selecionei aqui, nós temos o Spaces, né, que é o Clubhouse do Twitter, e nós temos também o Live Audio Rooms do Facebook, que foi lançado recentemente também. Porém, então, se você está acostumado com o Clubhouse, se você nunca foi, o Clubhouse basicamente você entra numa sala que ocorre uma conversa ao vivo, basicamente uma conversa, um debate, uma mesa redonda. Você tem as pessoas aqui no Instagram e aqui no Facebook. Aqui no Facebook primeiro, você tem as pessoas conversando em cima e você tem o público embaixo. Pessoas em cima conversando, né? Quem está hospedando, quem está sendo o anfitrião da conversa e os participantes em cima, e você tem o público escutando embaixo. Basicamente, isso não mudou nada. No Green Room, você tem opção de mutar as pessoas, você também consegue convidar essas pessoas, né, que está escutando para participar da conversa com a sessão rolando ao vivo. E uma das grandes diferenças é que o Green Room tem a opção de você, como anfitrião, você pode selecionar de autorizar um chat. Então você tem uma possibilidade de um chat no Green Room. Isso eu achei genial, porque querendo ou não, às vezes você não quer interromper o fluxo da conversa, você tá vendo que alguma coisa está rolando muito bem e você quer expressar sua opinião, então você digita, e aí a pessoa que estiver tomando conta pode ir lá, dar uma olhada, e aí ver se te convida, se te responde no áudio, enfim, você consegue, às vezes, participar sem ter que interromper o fluxo da conversa, porque isso, na minha opinião, é terrível. Você está escutando uma conversa, você está escutando um debate, você quer opinar porque você não pode, você não consegue esperar para isso, você está desesperado, você quer opinar e desse jeito você consegue. No Clubhouse era mais difícil, você tinha que levantar, sei lá, você apertava um botão que levantava a mão, tipo no Zoom, e você tinha que esperar até te chamassem. E às vezes a sua pergunta, você era autorizado a perguntar isso só no final, às vezes não fazia muito sentido, então você Na não hora que você atrapalha. vai falar, já foi, né? Então eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso. Cara, o que eu gosto do Clubhouse é... Primeiro, eu acho que a estratégia de lançamento deles foi muito elitista, mas muito acertada. Eles criaram um buzz, né? De só Apple, né? Só quem tem Apple. Então o povo ficou... E por convite, me manda convite. Aí, então acho que eles conseguiram lançar de um jeito bastante... Meio exclusivo no sentido de meio, na verdade, excludente, né? Porque tinha muita gente que até hoje assim, não consigo porque eu não tenho Apple. Mas eu acho que isso trouxe as conversas que eu participei lá. Eu fiquei muito impressionada com as pessoas que estavam na conversa, né? De você pegar altos executivos ali no meio de conversa com todo mundo. E eu achei uma escolha muito... Tem essa coisa chata, né? Assim, coisas que me incomodam no Clubhouse. Que nem aqui, né? A gente tá na live no Insta e as pessoas entram e saem, ficam 5 minutos e saem e tal. E a gente não fica o tempo todo olhando o nome da pessoa que entrou e saiu. Você nem sabe direito quem entrou e saiu. No Clubhouse, eu fico meio... me inibe um pouco, assim, cara, eu não posso ficar, eu nem vou entrar, porque a pessoa vai ver meu nome, vai ver que eu saí, é desagradável, dependendo se você conhece, né, quem tá lá, e eu acho que essa exposição, assim, de estar lá o teu nome, por outro lado é um negócio super legal, porque você clica em quem tá lá e já abre as redes das pessoas, você pode seguir, eu acho ele muito prático, eu acho legal, é lógico que eu tenho Apple, né, então eu tenho acesso.
Eu acho legal que ele fez, eu achei super bacana esse lançamento, ao mesmo tempo ele não depende de uma outra rede, como por exemplo, o Green Room, se eu depender de usar o Spotify e seguir podcasters no Spotify e tal, eu não vou usar o Green Room, porque eu não vou usar o Spotify, mas é uma estratégia deles, né? Me dá a impressão um pouco de que a democratização que tem no Clubhouse, que é todo mundo entra, você abre sua sala, você chama quem você quiser, né? Tem dinâmicas que funcionam super bem. Ontem entrei numa sala que tava com... Nossa, tinha muita gente. E aí acho que vai do moderador saber fazer essa coisa para não acontecer o que você falou, né, Gui? Que você quer compartilhar, mas você não tem espaço, demoram para te chamar, e fica alguém lá falando 20 minutos, um negócio que putz, você tá vendo que o povo tá saindo, porque o cara tá lá 20 minutos falando da mesma coisa. Isso tá muito na mão ali do moderador, mas eu gosto muito do modelo do Clubhouse. Eu não sei o Green Room se vai ter essa democratização, ou se vai ser um pouco uma coisa assim de, eu vou ouvir aquele podcaster que eu curto, em vez de ouvir no podcast, eu vou ouvir ao vivo agora aqui no Green Room, mas que me dá um pouco esse senso assim de, não é uma coisa democrática para todo mundo falar, como eu acho que o Clubhouse acaba conseguindo ser, mas é uma impressão, né? Não sei se é isso. Não, pelo que eu li, vai ter sim as mesmas coisas que teve o Clubhouse, né? Eles vão fazer essa democratização, assim como você mencionou, e a questão de você ter que usar uma coisa ou outra, não, na verdade, se você utiliza o Spotify para escutar podcast ou para escutar música, isso vai servir mais para frente para que eles utilizem aquela tecnologia de personalização, onde você, por exemplo, você segue tal podcast, você segue tal artista, se esse artista ou se esse podcaster for fazer uma sala no Green Room, o Green Room te avisa e aí você pode escutar essa sessão ao vivo. Você não necessariamente precisa fazer push. Isso. Vão mandar isso, aqueles... Então isso vai ser beneficente para os artistas ou para os criadores de conteúdo. A outra coisa é, por exemplo, eu até separei um outro exemplo aqui, que eles iam falar, deixa eu ver se eu acho. Enquanto isso, o que eu ia dizer é que uma das outras vantagens é que eles têm, vai ter limite de até 1.000 pessoas por sala, o que é muita gente, eles estão querendo aumentar, ou seja, Nossa, tem gente pra caramba. E a segunda, que eu acho a principal vantagem, que foi uma grande crítica do Clubhouse, é que você, como anfitrião, se você quiser hospedar uma sala, após o término dessa sessão, você pode pedir o áudio que é gravado pelo Spotify, você pode converter ele em podcast. Aí é legal, hein? Aí é muito bom. Aí é legal. Você grava o negócio ao vivo ali pelo Green Room, com participação de quem você quiser, e já sai com o teu podcast pronto. Aí é legal. E aí o que eles estão falando, mas aí é um pouco mais para frente, tipo, você pode aplaudir, né, o que eles chamam, né, você tá numa sessão, os ouvintes, eles podem dar, tipo, sei lá, o que eles chamam de gems, eles denominaram gems. Você dá um gem para quem tá, pro criador, né, pro anfitrião, e aí esses gems, eles ficam do lado do nome durante a sessão. E aí o que acontece é que eles já têm especulações que esses gems podem ser monetizados depois, lá para um futuro, porque hoje em dia o Green Room não tem nada que monetiza, então eles estão dizendo que esses gems, após uma sessão, você vai acumulando eles, você pode monetizar a partir disso. Enfim, tem muita coisa legal do Green Room que eu estou vendo, e a última coisa que eu queria falar, que eu não sabia disso do Clubhouse, é que eles tiveram muitos problemas no gerenciamento, na moderação, né, dessas salas, que muitas conversas foram de tipo de racismo, foram de coisas misóginas, e aí o que vai acontecer é que como o Spotify que produz o áudio, né, do Green Rooms, eles vão, todos os criadores, todos os anfitriões, todas as pessoas que hospedam as salas, eles têm que aderir à política do Spotify. Então vai ficar mais fácil para que eles identifiquem essas conversas e fechem essas salas de uma maneira mais rápida e eficiente, não perdendo tanto tempo como foi o caso do Clubhouse, né? Eu não sabia disso, fui saber disso hoje. Eu tenho visto umas conversas, até pouco tempo eu não via tantas, agora eu tenho visto mais, assim, umas conversas bem chatas de política, chatas, assim, no jeito que elas são descritas, e com ofensa e tal, daí
E aí, só para terminar também, um detalhe que eu queria comentar é que a diferença do Clubhouse, né? O Green Room já foi lançado tanto para iOS, né, para quem tem dispositivos iPhone, como para quem tem dispositivos de Android. E ele já está disponível em 135 países. Não são todos os países onde o Spotify é presente, mas ele está em muitos países. Então ele já sai numa mega vantagem, na minha opinião. E o Clubhouse tem tido tem estado numa decrescente, né, nos últimos meses. E eu acho que com a criação do Green Rooms, não sei, não vou nem me espelhar para o Twitter ou para o Facebook, mas eu acho que o Spotify vai trazer muita gente, né? Eles ainda têm muito dinheiro para investir, ainda mais vão fazer um fundo criativo, né, para atrair mais criadores de conteúdo para essa área, mas eu acho que o Spotify acertou muito em cheio, e se eles mantiverem, né, a interface de fácil acesso, de fácil mobilidade, né, dentro da plataforma, eu acho que, porque é uma plataforma separada, né, um aplicativo separado, não é dentro do Spotify. Você baixa o Green Room separado do Spotify. Você já mas eles mantiveram praticamente tudo igual. Não, ainda não. Ainda tô sem tempo para fazer isso, mas eu pretendo, porque eu achei muito interessante a opção de você hospedar uma sala e poder converter isso em podcast. Achei muito interessante essa questão, ainda mais se o áudio vai vir por eles. Legal, bem bom. Eu vou baixar, hein? Me aguarde.